Iniciamos o terceiro e último bloco do programa do Fato aqui na TV Beltrão, conversando com as pedagogas Roseli e Sueli. Professora Roseli, a questão da pedagogia, a gente já falou nos blocos anteriores, o campo que está aberto tem atividade, tem campo para atuar os profissionais de todos os setores, principalmente no perfil da UniOeste, que é trabalhar e formar na docência. Eu gostaria de saber, a profissão de pedagogo, ela é reconhecida financeiramente, ou seja, é compensatório? Qual é o salário do pedagogo hoje na região? Olha, é uma questão bastante polêmica, né, Madruga? Mas assim, depois a minha colega, a Sueli, pode estar complementando, nós temos uma demanda, né, grande. Professor, a categoria profissional professor tem uma demanda bastante grande. Mas a nossa valorização profissional ainda, não há uma valorização como deveria. As condições de trabalho de um professor, seja ele formado, habilitado para trabalhar na educação infantil, no ensino fundamental, nas séries iniciais ou nas séries finais, a carga de trabalho dele é muito alta, é muito grande. Por quê? E o salário é menor. Então, se um professor ele trabalha 40 horas, as 40 horas são diretamente em sala de aula, tá? Nós temos algumas condições de trabalho que foram melhoradas no sentido de ter a hora atividade. Então, tem uma carga horária durante a semana em torno de 4 horas, se eu não me falha a memória, que o professor pode se preparar, planejar as suas atividades. Então, se ele fica 20 horas na sala de aula, com uma turma de primeira a quarta, digamos assim, ele vai ter uma carga horária semanal aí de 4 horas para ele poder se organizar, preparar o seu trabalho, estudar, preparar as aulas, corrigir avaliações. Se você pegar um professor de quinta a oitava, por exemplo, né, ele tem professor de uma licenciatura de geografia. Para ele dar conta de preencher a sua carga horária de trabalho de 40 horas, ele tem geralmente 2 aulas por semana por turma. Para ele fechar essa carga horária, vamos imaginar quantas turmas ele tem que ter. Quantos alunos ele tem que ter. E o trabalho do professor, ele não se limita à carga horária de 40 horas na escola. Ele leva muita coisa para casa. Então, há ainda uma desvalorização do profissional professor. E as condições é o pré-aula, a aula e o pós-aula. O pregador principal hoje do pedagogo é o quê? É o poder público municipal, estadual? Sim, Isso responde pelo quê? 80%? Porque tem também as escolas particulares, né? Sim, mas em torno, acho que de uns 80%, deve ficar em torno de 20% a 80%. 80% dos pedagogos hoje são funcionários públicos. Inclusive, nós tivemos no governo do Estado, atual governo do Estado, nós tivemos a abertura de concurso público para pedagogo. E isso foi um fato histórico que há muito tempo nós não tínhamos. E abriu a possibilidade desse mercado de trabalho. Muitos dos nossos alunos hoje formados em pedagogia estão nas escolas estaduais na função de pedagogos. Mas ainda nós temos, se você pegar o rol das atribuições do pedagogo explícitas no edital do concurso público, são inúmeras. Então, discutir o papel do pedagogo na escola, as ações dele, é um tema bastante polêmico. Se você me permite, Roseli, complementar, eu fiz um estudo a respeito do edital do concurso de 2004, que foi essa grande conquista para o pedagogo, até para as condições de trabalho do pedagogo dentro da escola. Nós pontuamos 90 funções daquele edital que o pedagogo deveria atuar dentro das escolas. E isso foi uma constatação terrível no que compete à fragmentação do trabalho, tornando sempre um tarefeiro. Mas eu diria que se até 2004 o pedagogo, quem que nomeava o pedagogo dentro da escola? Era o prefeito, era o diretor que era o amigo, ou aquele pedagogo que estava muito assim adoentado, aliás, o professor que estava muito estressado, ele se tornava o pedagogo da escola. Então, claro, reiterando o que a Roseli disse, em 2004 foi a grande conquista do concurso. No entanto, nós temos que perceber que a luta é grande. Por exemplo, o pedagogo ainda não tem hora atividade. Exatamente. Diferente dos outros do professor. Ele é a mesma categoria, no entanto, ele não tem ainda a hora atividade, que deveria ser merecidamente para ele. A hora atividade seria aquele tempo de preparação das aulas, de correção de provas. Sim, porque o pedagogo ele precisa estudar,
Ele precisa estar atento às novas organizações que acontecem na escola. De criar algo de diferente para chamar a atenção na escola, né? Sim, eu diria que ao longo do curso de pedagogia, eu sempre digo que o curso de pedagogia, nesta formação de professores de pedagogo, ele tem perdas e danos. Agora, ele tem perdas e conquistas, mas ainda nós temos que lutar, conforme a ANFOP, que é essa associação, e a AMPED, que é muito importante para o nosso curso. Eu digo que ela é uma defensora do curso de pedagogia, para esse profissional ter, sim, a sua valorização profissional, salarial e de condições de trabalho. Agora, professora Roseli, até para a gente já meio ir fechando o nosso programa, eu só faço uma pergunta. Nós estamos numa época final de ano onde muitos jovens estão concluindo o seu segundo grau e vão escolher um curso superior. E pedagogia é uma das opções que nós temos na UniOeste aqui em Francisco Beltrão. Por que um jovem deveria escolher o curso de pedagogia? Essa é uma pergunta que nós fizemos num projeto de extensão que nós temos há 6 anos com o curso de formação de docentes do Colégio Estadual Mário de Andrade. E por que essas pessoas estão lá fazendo formação de docentes? E as inúmeras respostas vieram que não nos cabe aqui, não dá tempo. Professor? Porque é um curso mais fácil. Porque eu se arrumo eles emprego. soubessem a vida de professor. Eu arrumo emprego em qualquer lugar. Mas a gente reforçou muito nesse projeto, dizer assim, olha, se você escolher ser professor, saiba que você tem um compromisso social muito grande. Faça um curso em que você tenha clareza que o teu compromisso social, compromisso com a sociedade, com o sujeito, com as crianças que estão lá, é muito grande, é muito importante. Às vezes, é o único momento que a criança tem de formação, é a escola. Às vezes, ela em casa ela não tem, por uma série de questões, em outros espaços ela não tem uma série de questões. Mas a escola, ela tem que ser muito bem trabalhada. Então é prazerosa para o professor, né? Você transmitir, é o pedagogo que praticamente ensina a ler e escrever. Isso deve dar um prazer muito grande. Muito. Né? Mas, com certeza. E você vê a criança no seu pleno se desenvolvendo, acompanhando, desenvolvendo. Esse é o encantamento da profissão. Ele é um encantamento. É um encantamento, mas é um encantamento duro, porque não é uma profissão fácil. Mas a criança, ela te dá um retorno muito grande. Um retorno quando ela começa a aprender. E por isso que você precisa estar atento o tempo todo. Atento, estar estudando, estar prestando atenção, conhecendo qual é o desenvolvimento da criança, como que ela se desenvolve e priorizando o teu trabalho como professor, o teu compromisso social. E tem outra questão, Adir, que aqui em Francisco Beltrão, outra vez, os jovens, os profissionais recém-formados que não estão atuando como pedagogo, porque aqui a UniOeste vem formando em torno de 30, 40 pedagogos por ano, isso desde longa da história da Facibel. 70. Né? 70. Então, de repente, está difícil de encontrar um emprego para exercer a profissão. Mas, Adir, eu tenho acompanhado e tenho visto que na mídia nacional que há vários estados carentes de profissionais. Então, de repente, falta ter atitude, né, determinação de se concluir o curso e buscar o teu espaço num outro estado, num outro município e atender, ter esse prazer ensinando as outras pessoas em outras regiões. Quando você faz esse teu comentário, só para finalizar, eu até ouvindo os professores aqui me surgiu uma frase, né? Na verdade, o pedagogo é aquele profissional que é a chave da porta do conhecimento para um aluno. A partir do momento que ele lê e começa a escrever, ele descobre o mundo. E é pelas mãos do pedagogo que tudo começa. Eu diria assim, que se me perguntassem da importância de ser pedagogo, eu diria, no momento de extrema desumanização, eu penso que a pedagogia, a pedagogia por meio da educação, e não tem outro meio, educação, o fim específico da educação é humanizar pessoas. E é o caminho, né, humanizar pessoas no sentido não humanitário, nesse sentido ingênuo, porque a pedagogia, ela desnaturaliza as relações. Essa é a grandiosidade da pedagogia, desnaturalizar. Não tem o mandante e o mandado porque é natural. Então, quando a menina, o jovem, né, que está em casa e vê, mas por que eu vou fazer pedagogia? Se eu optar, ou se você optar por fazer pedagogia, eu diria, entre nesta profissão sabendo da grande função social, indo na contramão da desintelectualização das pessoas. Você pensa,
Nós vivemos hoje um processo de desintelectualização. Sempre uma palavra difícil, mas ela é necessária. Então, pedagogia desnaturaliza as relações, mas ao mesmo tempo intelectualiza as pessoas para a humanidade. Mas, professores, infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa e a gente ficamos aqui, né, de muitas perguntas para ser feito, mas não vai faltar oportunidade. Nós queremos deixar aqui 30 segundos para que cada uma das professoras fizesse as suas considerações finais. Isso. Eu assim, em nome da UniOeste, eu gostaria de agradecer e parabenizar este programa, porque eu penso que é inédito. Não é de interesse das pessoas discutir o que nós discutimos aqui hoje, porque nós temos uma mídia que desconstrói toda essa intelectualidade. Ela banaliza alguns assuntos, principalmente a educação. Então, parabéns à iniciativa. Eu penso que os jovens que estão em casa pensem na pedagogia desta forma. Há uma profissão que tem uma função específica e maravilhosa. Ela é uma função social de transformação do status quo. Eu faço minhas as palavras da Sueli e eu acho que ser pedagogo, ele tem esse compromisso social. E estar aqui é a conquista de um espaço também. Muito. Então, o agradecimento às pessoas que estão nos assistindo, a universidade está aberta, o curso de pedagogia está aberto a todas as dúvidas, as perguntas, as contribuições que as pessoas quiserem fazer e quiserem nos procurar, nós estamos à disposição. Bem, Madruga, só temos que agradecer a professora Sueli Comar, pedagoga, e também a professora Roseli Peloneto, elas que são professoras do Colegiado de Pedagogia da UniOeste, por estarem aqui. Obrigado. Nós que agradecemos. E agradecer também, professora, vocês por estar aqui e dizer que o programa, né, de Dentro do Fato tem essa função, que é levar a informação que é de interesse da população. Quando nós construímos esse programa, foi pensando nisso, pensando nos nossos telespectadores e levar essas informações. Quero deixar o programa, então, aberto para quando a turma da pedagogia, os professores quiserem vir aqui travar um debate sobre tantos assuntos, sugerindo pautas, estamos inteiramente abertos. Quero agradecer a presença sempre do comunicador Adir Seleschi e agradecer também em especial os nossos telespectadores, Adir, que nos tem dado uma audiência incrível no programa. E lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 21h40 na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17h. Lembramos ainda que o programa está no nosso site, acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.